A Alemanha foi um fracasso na Copa, mas a Alemanha, apesar do fracasso na Copa, o técnico está mantido para 2022. E ele estava desde 2006 como assistente. Então ele veio na Copa 2006, 2010, 2014, 2018. Vem de um terceiro lugar, depois vem de um quinto lugar, depois vem de um título e agora cai. A Bélgica fez um trabalho, já de alguns anos para cá, em que um diretor técnico procurou todos os clubes, por isso ela conseguiu, inclusive, vitórias nas categorias inferiores. Eles jogam num 3-4-3, certo? 3 zagueiros, os 4 no meio e 3 excepcionais jogadores na frente. O Lukaku, o De Bruyne e o Hazard. Foi feito um pedido para que todo mundo jogasse desse jeito. Desde que os meninos têm 17 anos. Para se criar uma escola, uma nova escola, para se buscar um trabalho feito. Tá aí, não sei onde eles vão, não sabemos se passam pela França, podem até ser campeões do mundo, mas conseguiram uma façanha gigantesca hoje, que foi passar pelo Brasil, que talvez fosse o grande favorito da Copa. É resultado de um trabalho de anos e anos e anos, que jamais foi tentado no Brasil. Então, aqui na Bélgica, por exemplo, esse trabalho é maravilhoso, é fantástico, porque a geração da Bélgica, ela acaba muito rápido, é um país muito pequeno, não dá para você esperar uma geração acabar para depois vai ver o que vai acontecer. Eles foram inteligentes porque eles começaram a preparar novas gerações e a Bélgica vai pular de patamar com essa vitória no Brasil, não sei o que vai acontecer para frente, mas já fez um excelente trabalho na Copa do Mundo, o time joga muito bem e vai ter sequência agora. A partir de agora vai começar a ter uma sequência de gerações boas na Bélgica. Estava na hora de acontecer, fazer alguma coisa, porque o jogador belga joga muito bem. Só que eles esperavam gerações. Não pode esperar. Agora vai funcionar. O trabalho foi feito diferente. A gente imaginar isso no Brasil, Ronaldo. Um país de dimensões continentais, onde nós temos uma outra cultura de formação de jogadores. Nunca foi feito nenhum trabalho próximo a isso. E nossos jogadores também saem muito jovens. Saem muito jovens do também. Brasil, né? Já vão jogar no futebol europeu. Mas para você eu coloco isso, a junção das duas coisas. O técnico da Alemanha, depois do fracasso alemão de sair na primeira fase, confirmado até 2022, e esse trabalho belga feito, que resulta nessa grande façanha. É uma grande façanha ganhar do Brasil? Sem dúvida. Numa Copa do Mundo, ainda mais um time que vinha crescendo dentro da Copa do Mundo. Seria o caso dos dirigentes pensar, imaginar, o Tite fez um bom trabalho, o Brasil hoje não jogou bem. Então, a Alemanha não jogou nada. O técnico cometeu erros de avaliação, na mistura de renovação com os veteranos, mas vão mantê-lo até 22. Então, seria o caso de já se pensar em manter o Tite, esse trabalho, o Edu Gaspar, essa organização, para que não seja uma coisa que sente uma pessoa. O que eu não aceito nunca na minha cabeça é o seguinte, que a seleção brasileira tem um dono. A seleção brasileira é um patrimônio do povo brasileiro. A seleção brasileira, os donos são vocês que jogaram na seleção brasileira. Vocês que conquistaram tudo na seleção brasileira. Não pode uma pessoa sentar, pensar, eu vou botar fulano para ser técnico agora, eu não quero mais isso. Tá certo, Ronaldo? Então tem que ter um planejamento, uma forma tranquila de se pensar. Exatamente, Galvão. É um momento muito delicado para a seleção brasileira. Tanto politicamente como tecnicamente, o futebol. Fomos desclassificados no Brasil na semifinal. Aqui, quartas de final. Não teve vexame aqui. Não teve vexame. Lutamos até o fim, o time criou oportunidade até de chegar ao empate. Pagou pelo primeiro tempo mais, né? Mas se espera sempre muito da seleção brasileira, né? Se espera muito mais da seleção brasileira. É o momento de fazer realmente esse planejamento, porque o resultado é horrível, né? Apesar de não ter jogado mal. Mas o resultado é muito ruim para a seleção brasileira. Então, coisas têm que mudar. Eu acredito que o Tite deve permanecer, é um cara sensacional. E está fazendo um trabalho sensacional, mas tem que ter uma continuidade esse trabalho.
né? Então, e mais, ampliar o poder dele para as categorias de base, acompanhar os jogadores no exterior. Enfim, o Campeonato Brasileiro tem que se adequar às características que ele quer, né? De acordo com os jogadores para a seleção brasileira, né? Então, todo esse planejamento tem que ser feito como as equipes europeias estão fazendo. Bélgica fez. Alemanha fez. Inglaterra fez, ganhando vários torneios de sub-17, sub-20. Em cima do Brasil, Em inclusive. cima do Brasil. E está com a seleção principal com uma média de idade de 25 anos. Para a próxima Copa. Enfim, tem que ter esse planejamento. A seleção brasileira tem que seguir os exemplos bons no futebol mundial. Você deve se lembrar em 2002, Casagrande se lembra, na conquista do Penta, quando todos vocês vieram cantando, fizemos aquele programa na saída do vestiário, que o Parreira estava por lá, e a ideia era que o Parreira fosse esse cara. Diretor técnico. O diretor de futebol, de seleções, cuidar de todas elas, impor um padrão que viesse desde o menino lá embaixo para sub-15, sub-17, sub-20, até o time principal. O Parreira, naquele momento, naquele programa, você estava na euforia da conquista, não sei se você lembra, mas me lembro exatamente, que o Parreira disse assim, aceito. E depois foi convencido a voltar a ser técnico, para a Copa de 2006. Nós estamos passando um processo no Brasil, é preciso deixar claro, volto a dizer, não vamos crucificar ninguém aqui, mas nós passamos um processo no Brasil em que houve uma varredura, uma limpeza na direção do futebol brasileiro. Nós temos um ex-vice-presidente sob investigação, nós temos um ex-vice-presidente preso, nós temos um ex-vice-presidente banido do futebol. Da CBF, estou falando. Presidente, quando eu disse vice, né? Fui errar aqui. Ex-presidente. Passamos por um momento, há um vácuo. Foi feito um trabalho para que alguém assumisse a presidência e diz lá o regulamento que o vice-presidente, por isso que eu estava com o vice-presidente na cabeça, com mais idade. E aí deu uma confusão toda na votação. Ficou uma coisa, o presidente já está eleito, mas assume em abril. Então, se o presidente, que vai responsável pelo futebol brasileiro, assume em abril, nós estamos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, são 9 meses. Que não se tome nenhuma atitude. Agora, quem vai tomar essa atitude? Seria o atual presidente? Não, teria um momento de esperar. Que se atrapalhou até no voto? Então é um momento de que vamos parar para pensar, gente. É duro perder, mas vamos parar para pensar, tá certo, Ronaldo? Vivemos um momento difícil na política do Brasil. Inteira. E pior ainda no futebol, né? Politicamente. Né? A política do futebol ainda está pior do que a política do nosso país. Aí eu já não sei. Com todos esses problemas que a gente vem vendo. Enfim, tem muita coisa para melhorar. Posso falar uma coisa? Tem que ter um momento agora para se raciocinar, para se pensar. Volto a repetir, o presidente eleito vai assumir daqui 9 meses. O atual presidente, que seria a pessoa a escolher quem seria o técnico ou continuar o Tite, ele é um posto simbólico ali, absolutamente simbólico. Então que não exista nenhuma espécie de precipitação e que ele não pegue a caneta e diga, eu tenho a caneta e o técnico agora é fulano. Acho que isso é importante. Assim, foi tudo perfeito que foi falado. Eu viajei nas eliminações que o Brasil teve nas últimas vezes, né? Em 2006 teve alguma crítica muito aberta, a concentração muito fechada, aí passou para o Dunga. Muito fechado, ninguém conversava com ninguém, a seleção não jogou bem, críticas, né? Aí veio 2014, que foi um vexame. Essa aqui não dá para fazer uma crítica em cima da organização, do trabalho que o Tite fez. Não estou falando, Casa, não estou falando de comissão técnica. Não, eu estou entendendo. Eu estou falando da parte de comissão técnica, de trabalho feito. Claro, né? por isso que acho que deve continuar. Então, exatamente. Um trabalho como esse, com o Tite, com todo o esquema dele, com todo o staff, tudo que foi feito, foi muito bem feito. Tanto que ele pegou no buraco a seleção brasileira e trouxe numa classificação em primeiro lugar das eliminatórias e numa Copa do Mundo não jogou aquilo que esperava, mas fez uma boa Copa. Então esse projeto não pode se acabar. Esse processo de trabalho não pode acabar. Ele tem que ter uma continuidade. Por isso que é preciso se ter calma no processo administrativo.
dos homens que vão ter o controle daqui a 9 meses, porque nesse momento nós temos um controle não oficial daquele que exerce a presidência. E quem escolhe o técnico, que eu digo, não consigo concordar, o Ronaldo concordou com isso, não pode um cara chegar lá, sentar e dizer assim, vou botar Antônio de técnico amanhã. Não é isso? Então, a seleção não pode pertencer a uma pessoa. Então, que se tenha calma e talvez seja o momento do Tite continuar. Essa é uma proposta para discussão que vai sair daqui para frente. Que não se faça como em 2014. Que, não é mais, agora é assim. Não. Que se discuta um projeto. Até porque não funcionou. Não funcionou. Que se discuta um projeto. Vamos ver o Alisson que ele tem para falar.